Oi, Evelyn. Esse caso apareceu para a gente aqui no curso de excelência na semana passada e eu na mesma hora lembrei daquela conversa que nós tivemos aí no grupo Era Implantar sobre a necessidade de preencher o gap com biomatéria de reabsorção lenta, qual o tamanho desse gap que deveria ser preenchido. Então esse caso, acho que apesar de ser um caso simples, é um caso que vai bem refletir isso para a gente. Esse paciente, como a gente pode ver, ele é um paciente que se encaixa naquela classificação do CAN de 2011 como um paciente classe 4. O que é isso? É o paciente que ele não tem osso palatino para que a gente possa fazer a perfuração e dar estabilidade primária ao implante. O implante vai ser travado só a partir do ápice da raiz. Então, com isso, mesmo com um implante mais longo, muitas vezes a gente vai conseguir travar só 2 ou 3 milímetros do implante a partir do ápice. Isso não nos permite dar uma estabilidade primária muito alta ao implante. Então, nosso planejamento aqui é extrair o dente, instalar o implante, mas não fazer provisório imediato. Então, essa é a situação clínica inicial do paciente. Nós vamos fazer a exodontia sempre com o auxílio de um periótomo, para que não haja nenhum tipo de pressão na tábua óssea vestibular. Muitas vezes com esse periótomo, a raiz sai com o próprio periótomo ou com o auxílio de uma pinça, sem nenhum tipo de pressão na parede vestibular que possa levar à fratura da mesma. E aí nós vamos encostando na parede palatina, mas sem perfurá-la nesse caso, porque eu não tenho disponibilidade óssea palatina, mas eu vou usar como apoio para a instalação do implante, fazer a perfuração com a broca lança, a broca 2.0, e aí botar um pino de paralelismo, que nesse sistema DERG, que eu chamo quem trabalhou nesse caso, ele tem 3 milímetros de diâmetro. Então, com isso, a gente pode ver que na sonda que eu tenho, além desses 3 milímetros do pino de paralelismo, eu tenho mais 1, 2, 3, 4 milímetros até a tábua óssea vestibular. O que significa que eu tenho um alvéolo bem longo, bem amplo, que me permite trabalhar com um diâmetro de implante mais amplo aqui também. Então nós fizemos opção aqui para trabalhar com implante de 4.3 por 16, sempre respeitando o posicionamento tridimensional do implante com o auxílio de guia cirúrgico. A gente sempre trabalha com guia cirúrgico. Vocês me desculpem aqui o acabamento da guia que não está muito bom, mas é porque nós precisamos abrir um pouquinho mais a guia durante o procedimento cirúrgico para a gente poder ter uma visualização melhor. E aí, com o implante instalado, a gente vê que a gente continua tendo aqui 1, 2, 3 milímetros da plataforma do implante até a tábua óssea vestibular. Lembrando que o posicionamento tridimensional do implante diz que eu tenho que ter no mínimo 2 milímetros do implante até a tábua óssea vestibular, para que quando haja a formação do espaço biológico não ocorra uma reabsorção e consequente recessão do tecido. Então, checado isso, eu tenho espaço bastante, eu vou partir para o preenchimento do gap, onde aqui a gente sempre recomenda que seja um material de reabsorção lenta. Aqui no caso nós usamos uma hidroxapatita sintética, que é o Alobone Poros. E olha, essa foto, Evelyn, eu acho que define tudo aquilo que nós conversamos. Eu tenho a partir da plataforma do meu implante mais 1, 2, 3 milímetros até a tábua óssea vestibular, totalmente preenchidos com biomaterial de reabsorção lenta. Isso vai permitir então que eu tenha a manutenção desse volume do alvéolo, mesmo após a remodelação, que ele é inevitável. Mas o preenchimento do gap acima de 2 milímetros permite que haja manutenção do volume. E aí nós restauramos a coroa e usamos a própria coroa como um provisório preso no aparelho ortodôntico. Nosso planejamento é daqui a 4 meses fazer uma reabertura, inserir tecido conjuntivo e instalar o provisório. Então, Evelyn, é isso que eu queria botar para você. Esse é um caso que, como eu falei, é um caso bem simples, mas que relata muito bem aquela discussão que nós tivemos de preencher ou não o gap. Grande abraço, tchau.